Olá, eu sou o Thales. Esse lobo queria ser o líder da matilha, mas acabou se transformando em uma ovelha, o alimento principal dos lobos. Mas como isso aconteceu? Assista até o final e descubra. O filme começa com uma jovem ovelha chamada Zico tirando foto de insetos no meio da floresta. Assim que avista um certo inseto em particular, ele sai correndo atrás dele, mas acaba batendo de frente com um lobo. Zico não sabe que aquela criatura se trata de um lobo, mas sai correndo de qualquer maneira, achando que se tratava de um monstro. Sem querer, ele acabou chegando no covil daqueles lobos. Ele saiu correndo dali por sua vida. Enquanto isso, o líder da matilha estava se perguntando quem foi que dormiu durante a noite e deixou os chacais levarem toda a comida deles. O nome do líder é Magra, e aquele lobo que a ovelha acabou de encontrar se chama Gray. Acontece que ele tinha seguido aquela ovelha e descobriu também aonde ela habitava, junto de muitas outras ovelhas. Zico saiu correndo por sua vila tentando avisar a todos que um monstro apareceu. Ele então foi procurar em um livro que monstro seria aquele e descobriu que na verdade se tratava de um lobo. Enquanto isso, Gray contava para os outros lobos que encontrou uma vila cheia de ovelhas e eles poderiam se deliciar comendo todas que quisessem. Mas o líder da matilha avisa a todos que eles não caçam por esporte, apenas para sobreviver. Afinal, toda a vida é sagrada. O líder então continua falando que aquela é a nova casa dos lobos e ele explica que já vem sendo o líder deles há mais de 100 luas e chegou a hora deles escolherem um novo líder. A lei dos ancestrais diz que o lobo mais forte da matilha tem que vencer os outros lobos em um combate para provar que vale a pena ser o novo líder. Diversos lobos querem se candidatar à vaga de líder, até que um deles aparece e todos ficam com medo dele. Esse lobo se chama Rhaegar e aparentemente é o mais forte de todos. O único que aceita entrar em um combate contra ele é o Gray. Rhaegar então acha que seria melhor que o combate fosse até que um deles perdesse a vida, mas Gray responde dizendo que algo muito melhor do que isso seria um combate através de danças. O líder então diz que daqui a 3 dias esse embate começará e o vencedor será o novo líder da matilha. Enquanto isso, lá na aldeia das ovelhas, Zico reunia a todos para contar o que descobriu. Ele até mesmo montou uma grande estátua em formato de lobo para falar para as outras ovelhas que aquilo era algo muito perigoso. Elas, entretanto, não conseguiam entender o que ele queria dizer, até que o jovem Zico então mostrou a foto que ele tirou do lobo que encontrou na floresta. E nesse momento, as ovelhas ficaram em choque. O líder delas então proibiu todas de irem para aquele local onde o Zico encontrou aquele lobo e mandou que uma das ovelhas fechasse um gigantesco portão para mantê-las todas seguras ali dentro. Depois disso, vemos que Gray foi conversar com sua namorada, a Bianca. Ele quer que ela vá na festa de hoje à noite com ele e diz que vai ter uma surpresa para ela quando chegar à festa. O jovem lobo então a leva até uma grande árvore onde ele fez um coração para os dois. Bianca achou isso muito romântico e está ansiosa para hoje à noite. Do nada, Gray vê que Rhaegar e os outros lobos estão lá embaixo tentando fazer alguma coisa. Ele acha que tem que se vingar dele e decide abandonar a Bianca para fazer alguma coisa. Ela ficou ali e suas amigas apareceram. A jovem contou que talvez hoje à noite Gray irá pedi-la em casamento e todas estão muito animadas. Vemos que 2 pequenas ovelhas decidiram ignorar a proibição do líder da aldeia delas e foram até o local proibido. Rhaegar viu que elas estavam ali e foi com seus 2 amigos lobos. Foi isso que o Gray viu lá de cima. Eles querem pegar as ovelhas de qualquer maneira e elas saem correndo por suas vidas. Gray, entretanto, não vai permitir que isso aconteça, pois ele não quer que o Rhaegar se dê bem. Depois de tirar os 2 amigos da jogada, Gray consegue distrair o Rhaegar e fazê-lo bater em uma árvore, o desmaiando no processo. Ele então vai até uma das ovelhas e diz que não está ali para devorá-la. O jovem Gray então a manda voltar para sua aldeia. As 2 pequenas ovelhas então correram de volta para casa. À noite começou a festa lá no covil dos lobos e Bianca e suas amigas estavam dançando. Diversos lobos estavam conversando ao redor de uma fogueira e um deles contava a respeito do vexame que o Rhaegar passou hoje mais cedo, até o momento que o lobo aparece e todos ficam com medo. De repente, Gray aparece. Ele está fantasiado para tirar onda com a cara do Rhaegar, dizendo que o lobo é muito burro e não consegue nem ao menos pegar filhotes de ovelhas. Rhaegar sai correndo atrás dele e Bianca observa tudo isso com cara de assustada. A surpresa que o Gray havia dito era isso, uma brincadeira com o Rhaegar, e ela ficou muito decepcionada, pois ele não vai pedi-la em casamento. Rhaegar diz que aquilo tudo foi uma palhaçada e pergunta aos lobos se eles querem ser liderados por um palhaço ou por um líder forte. Quem quiser ser liderado por um lobo forte tem que levantar a mão, e diversos dos lobos levantam. Gray então
então fala que todos que quiserem uma liderança que não tire onda com a cara deles e nem os faça sentir medo o tempo todo, levante as patas. E a outra metade dos lobos levanta as patas, causando um empate. Gray percebeu que Bianca ainda não havia votado e pediu para ela votar para ele, mas a jovem saiu dali. Gray foi atrás dela e disse que não acreditava no que ela acabou de fazer, mas a jovem diz que está irritada com ele, pois achava que iria ser pedida em casamento, e tudo o que Gray pensa é em brincadeira, ele não tem responsabilidade. Porém, Bianca não vai mais esperar que ele mude e resolveu acabar com o relacionamento. A festa continuou e Rhaegar foi falar com o líder. Ele dizia que Gray não podia ser o novo líder, pois tudo para ele é uma piada. O lobo, entretanto, não esperava que o líder fosse dizer que ele também não é o melhor dos candidatos. Afinal, ele coloca suas próprias necessidades acima das necessidades da matilha. A luta é quem vai decidir quem será o novo líder. Enquanto estava triste, Gray avistou luzes ao longe e foi ver o que estava acontecendo. Se tratava de uma festa com vários animais diferentes que estavam assistindo a um show. Mas assim que todos ali perceberam a presença do Gray, eles ficaram com medo e saíram correndo, afinal ele é um lobo. Gray então foi atrás dos responsáveis por aquele evento e entrou numa carruagem, onde encontrou a cigana Mami. Ela tem diversas poções mágicas e pode fazer diversas coisas diferentes. Gray então diz que Bianca o abandonou e ele precisa mudar ou ela nunca mais voltará para ele. A cigana então procura diversas coisas diferentes para ele, mas nada é o que ele quer, até que uma hora ela encontra uma poção de transmutação que pode transformar o Gray em alguma outra coisa. Ele entende isso metaforicamente como algo que poderia transformá-lo em um lobo melhor e aceita tomar essa poção. O lobo então começa a se transformar em diversos animais diferentes, até que uma hora ele parece ter voltado ao normal, apenas um lobo comum, sem perceber que 2 chifres começaram a aparecer em sua cabeça. Ele então queria saber se agora estava mudado e poderia ser amado por alguém, e a cigana Mami falou que sim e o mandou sair dali e procurar a Bianca. Gray então agradeceu e foi correndo se encontrar com a Bianca. A cigana Mami então falou que é hora deles saírem dali antes que o Gray volte. No meio do caminho percebemos que outra transformação começou a acontecer com o Gray. Seus chifres cresceram e seu pelo também mudou. Assim que foi parar no meio da matilha, ele estava completamente transformado em uma ovelha. Os lobos não o reconheceram e Rhaegar resolveu partir para cima dele para devorá-lo. Gray então percebeu que algo estava diferente. Ele bebeu a poção e alguma coisa deu errado. Só que agora ele está no meio da matilha e todos os lobos querem devorá-lo. Sem outra escolha, Gray tem que sair correndo dali. Os lobos tentam pegá-lo de todas as maneiras, mas nunca conseguem. E uma hora, como um golpe de sorte, Gray acerta o Rhaegar. Só que isso não foi o suficiente para pará-lo. Eles caíram em cima do tronco de uma árvore e começaram a descer a ladeira. Por sorte, antes de ser devorado pelo Rhaegar, o lobo ficou preso num tronco de árvore. Mas Gray acabou saindo voando em cima daquele tronco que ele estava e só acordou no dia seguinte, lá na aldeia das ovelhas. Elas estavam tomando conta dele. Afinal, o lobo agora é uma ovelha. Gray, entretanto, ficou desesperado, pois não acreditava que era verdadeiramente uma ovelha. Ele achou que tudo aquilo tinha sido um sonho. Mais tarde, outras ovelhas vêm falar com ele e o Zico aparece para tirar fotos. Ele também está meio desconfiado com a presença do Gray. A ovelha acha que já o conhece de algum lugar. Sem ter o que dizer, Gray diz que pertence a um rebanho do oeste que foi completamente dizimado por peixes carnívoros e ele foi o único que restou. Depois que todas as ovelhas foram embora, uma delas ficou ali para conversar com o Gray. Essa ovelha se chama Moss. Ele fala muito e não deixa o Gray parar para pensar. Ele então deixa o Moss falando sozinho e sai andando pela aldeia das ovelhas. Só que o Moss consegue alcançá-lo. Felizmente, Gray consegue ignorá-lo e pensar numa solução para seu problema. Ele acha que virou uma ovelha pois caiu depois de conversar com a Bianca. E para voltar a ser um lobo, ele só precisa cair de novo de cabeça. Gray então vai junto do Moss até o alto da pedra mais alta da Vila das Ovelhas e salta lá de cima. A primeira tentativa não funcionou, mas ele não vai desistir tão fácil e começa a se arremessar do alto de tudo que consegue encontrar, como as casas das ovelhas, monumentos, árvores e até mesmo faz uma pilha com diversas coisas das ovelhas para saltar de cima. Nenhuma de suas tentativas funcionou. Nessa última das tentativas, o Moss saltou para tentar salvá-lo. Agora, Gray começou a se lembrar de tudo o que aconteceu e teve uma outra ideia. Ele pode voltar até a cigana Mami para tentar pedir para ela um tipo de poção que o transforme de volta em lobo. Com total certeza de que esse plano vai funcionar, Gray se despede das outras ovelhas e vai procurar os ciganos. Mas assim que chega lá, eles não estavam mais naquele mesmo lugar. Enquanto isso, Rhaegar conversava com Bianca e dizia para ela que o Gray provavelmente fugiu para não ter que lutar.
mas ela dizia que Gray não é assim, ele tem coragem. Na aldeia das ovelhas, Zico tentava pensar o que está verdadeiramente acontecendo, pois ele desconfia do Gray. O próprio Gray chegou mais tarde e foi dormir na casa da Lyra, a ovelha que o acolheu. Percebemos também que Bianca está muito preocupada com ele. No dia seguinte de manhã, Lyra tem uma cliente para atender e Gray terá que sair dali e ficar brincando com o irmãozinho dela. Moss também se junta a eles e os três vão para o torneio de luta das ovelhas. Lá acontecem diversos combates onde as ovelhas se enfrentam e tem muitas pessoas assistindo. De repente, o próximo participante é o Rei Louie, a Fera. Ele é o maior campeão das lutas das ovelhas. Gray não consegue acreditar nisso e começa a rir daquela ovelha, dizendo que ela não pode ser a campeã das lutas. Por causa disso, o narrador o considerou como o próximo desafiante para lutar com o Rei Louie, e Gray teve que ir para a arena. Eles até começaram bem, só que ele começou a morder, e morder é contra as regras. Todas as ovelhas começam a gritar e isso o distrai, fazendo o Rei Louie derrubar o Gray e vencer o torneio. Mais tarde vemos que Gray não queria aceitar o fato de ser uma ovelha agora, só que a grama tem um gosto muito bom e ele não consegue mais comer carne. De repente, uma gaivota que acha que é uma ovelha aparece para conversar com o Gray. Enquanto Lyra voltava para casa com seu irmãozinho, eles encontraram dois lobos no caminho. Eles então começam a gritar e, achando que poderia conversar com eles para voltar para a matilha, Gray vai correndo até lá, mas acaba escorregando e descendo o cacete neles sem querer, impressionando a Lyra e seu irmão. Gray continua correndo e vai atrás desses lobos que estão fugindo dele. Só que Gray acaba escorregando e ficando pelo meio do caminho, mas por sorte ele encontrou a carruagem dos ciganos. Gray quer de qualquer maneira conversar com a Mami, e um dos ciganos tenta dizer que ela não está ali. Ela se escondeu, mas o Gray não viu. Gray, então desesperado pois ela não está ali, se lembra que ela tinha poções e pega o baú dela com essas poções, tomando todas elas uma por uma. Ele começa a ter diversos efeitos em seu corpo e até mesmo sai flutuando por um breve instante, mas nenhuma das poções funcionou e ele continua sendo uma ovelha. Gray quer de qualquer maneira voltar a ser um lobo. À noite, quando volta para a aldeia das ovelhas, todas estavam dando uma festa, que por sinal era uma festa surpresa em homenagem ao Gray, pois ele conseguiu expulsar os lobos dali. Ele até mesmo ganhou o apelido de Domador de Lobos. Durante a festa, Moss treina para tentar conversar com a Lyra. Ele é apaixonado por ela e quer se declarar. Aquele pássaro que acha que é uma ovelha tenta ajudá-lo e o manda ir conversar com ela, mas no momento que ele toma coragem para fazer isso, Lyra estava conversando com o Gray. Moss vê essa cena e fica muito triste, só que o Gray percebeu que ele estava ali e ele já imaginava que o Moss gostava da Lyra. Por causa disso, Gray se afastou para deixar que ele viesse conversar com ela, mas o Moss apenas estraga tudo, pois ele fica muito nervoso perto da Lyra. O irmão da Lyra e um amiguinho foram andar pelas partes proibidas da aldeia e viram dois lobos subindo a montanha. Era o líder da matilha e o Rhaegar. Rhaegar quer de qualquer maneira convencer o líder que ele tem que ser o próximo líder, pois o Gray sumiu, mas o líder diz que se o Gray não aparecer, ele continuará sendo o líder e só irá deixar de ser no dia que perder a vida. Rhaegar fica extremamente irritado com isso e parte para cima do líder. Entretanto, o lobo é extremamente poderoso e consegue se defender com facilidade, só que o Rhaegar joga sujo e arremessa areia nos olhos dele, o deixando atordoado por um segundo e se aproveita para empurrá-lo lá de cima da pedra, fazendo-o perder a vida na queda. As duas ovelhinhas viram tudo o que aconteceu, só que o Rhaegar viu que elas estavam observando e conseguiu capturar uma delas. Ele então foi contar para a matilha que enquanto estava procurando pelo Gray, o líder escorregou e perdeu a vida. Bianca achou isso muito estranho, pois só pode ter sido ele que empurrou o líder para se tornar o novo líder. Ela diz que ele tem que obedecer às regras e participar do combate, mas Rhaegar diz que está abolindo todas essas regras ancestrais e essa noite acontecerá a cerimônia para oficializá-lo como novo líder, e para ajudar na comemoração eles irão devorar uma ovelha. Enquanto isso, na aldeia das ovelhas todos estavam preocupados, pois o irmão da Lyra desapareceu, até que o pássaro aparece e diz que sobrevoou o covil dos lobos e encontrou o irmão da Lyra ainda com vida. Ele está dentro de um poço perto de uma fogueira, mas parece que os lobos estão prestes a assá-lo. Gray então quer resgatá-lo, mas as ovelhas não têm um plano para isso, e o líder é muito medroso para fazer essas coisas. Além disso, nenhuma das outras ovelhas tem coragem. Gray então fala que vai sozinho para salvar o irmão da Lyra. Ela havia desmaiado e assim que acordou perguntou pro Moss o que houve e ele disse que o Gray iria resgatar seu irmão. Ela perguntou se ele iria sozinho e nesse momento, querendo parecer corajoso para ela, Moss diz que irá junto do Gray.
Gray. Se aproveitando que conhece os lobos da matilha, Gray vai por trás de um deles e diz que é ele mesmo que está ali. Ele então pergunta onde está a ovelha e o amigo responde que está no poço. Gray então arremessa lá para baixo para que o irmão da Lyra o use como trampolim para escapar. Antes de saírem dali, Gray manda o lobo lá embaixo ficar quietinho e assim que o lobo o vê fica assustado, pois ele se parece com o Gray, só que é uma ovelha. Ao voltar para a aldeia, Gray combina com o irmão da Lyra para dizer que quem o salvou foi o Moss. Assim que chegam então, eles contam essa mentira e Lyra fica muito agradecida. Ela dá um beijo e um abraço no Moss. Isso faz o Gray se lembrar da Bianca e ele vai pro teto de uma casa ficar pensando nela. Tudo o que acontece a partir dali o faz se lembrar de sua namorada e do quanto ele a ama. Ele então vai até aquele local onde desenhou um coração na árvore para pensar na Bianca e começa a chamar por seu nome. Ela então aparece do nada e o ataca por trás, perguntando como ele sabe o nome dela. Gray então diz que é ele e Bianca diz que isso é impossível. O jovem então conta que foi a cigana que o transformou em uma ovelha. Ele só queria mudar para ser do jeito que a Bianca queria que ele fosse e depois pedi-la em casamento, mas agora ele é uma ovelha. Enquanto eles conversam, vemos que alguém estava observando. Bianca então conta para Gray que o Rhaegar agora é o líder da Alcateia e o líder antigo perdeu a vida. Bianca então pede para que Gray vá embora e nunca mais volte. Ela sai dali chorando e vemos que quem estava observando e tirando fotos era o Zico. Enquanto isso, os lobos contam para o Rhaegar que foi o Gray que salvou a ovelha e também que ele se transformou em ovelha. Rhaegar então monta um plano. Ele não conta para ninguém que o Gray agora é uma ovelha, mas fala que foram as ovelhas que levaram a ovelha que ele pegou. Os lobos não podem permitir que as ovelhas comecem a atacá-los e por isso tem que atacar antes. Eles vão eliminar todas as ovelhas e trazer a paz de volta à matilha. E todos os lobos concordam com isso, menos a Bianca, que saiu correndo dali. Enquanto isso, na aldeia das ovelhas, Zico tentava falar para todos que na verdade o Gray é um espião, mas ele não tem como provar isso, além daquela foto que tirou dele junto com a Bianca. Todos ficam em choque ao ver a foto, mas Zico ainda não sabe da verdade, ele só acha que o Gray é um espião. Gray deve ter combinado tudo com os lobos para salvar o irmão da Lyra. Zico então manda que todas as ovelhas expulsem o Gray dali. Isso o irrita muito. Ele diz que o Zico é quem tem que ser expulso, pois ele não serve pra nada, só fica anotando coisas inúteis no seu caderninho. Além disso, o líder é um medroso que não sabe liderar nada, e o Moss é uma ovelha que não consegue parar de falar o tempo todo. O pássaro então é simplesmente um pássaro que acha que é uma ovelha e nem é uma ovelha de verdade. Gray se cansou de tudo isso e saiu da aldeia. O irmão da Lyra tenta convencê-lo a ficar e diz que sempre soube que ele era um lobo, pois foi ele quem o salvou dos outros lobos naquela primeira cena do filme. Só que Gray diz que o Zico está certo, aquela aldeia não é o lugar para ele e vai embora mesmo assim. Depois de perambular muito pela floresta, Gray acaba caindo de cansaço e a cigana Mami o encontra. Ela o leva para dentro de sua carruagem e diz que amanhã, ao meio-dia, sua transformação será irreversível. Ele será uma ovelha para sempre. A única maneira de evitar isso seria bebendo o orvalho mágico do pinheiro vermelho que só cai uma vez por ano, e esse dia é amanhã. Gray fica muito feliz com isso, pois agora ele poderá voltar a ser um lobo. Mami diz que ele tem que ficar feliz mesmo, pois a partir de amanhã será muito perigoso ser uma ovelha. Gray pergunta por quê, e ela diz que é porque o Rhaegar combinou com toda a matilha de devorar todas as ovelhas. A guerra começará amanhã, e se Gray quiser se salvar, ele deve ficar longe da aldeia das ovelhas. A cigana então o manda ir até o pinheiro, mas Gray vai pro lado errado. Ele não quer se salvar, precisa salvar seus amigos lá da aldeia. Enquanto isso, lá no covil dos lobos, eles diziam para o Rhaegar que estava tudo pronto, só faltava a Bianca, mas Rhaegar falou que não precisam dela. Vemos que Gray voltou para a aldeia das ovelhas e contou que os lobos estão prestes a atacar. Se as ovelhas quiserem salvar suas vidas, elas terão que lutar para sobreviver. Gray então coloca cada uma das ovelhas para fazer algo diferente, e o Zico é quem tomará conta dos planos, pois ele é o mais inteligente ali. Cliff, o pássaro, voou para longe dali e não poderá ajudar. Todas as ovelhas então começam os esforços de guerra e começam a construir diversos objetos letais para deter os lobos. A engenharia deles é impressionante. Finalmente chega a hora do ataque e os lobos começam a correr em direção à aldeia das ovelhas. Vemos que Bianca foi procurar a cigana Mami, afinal foi ela quem causou toda essa confusão. Os lobos estavam se aproximando cada vez mais da aldeia e começaram a atacar as ovelhas, até perceberem que elas eram de mentira, feitas apenas para enganá-los. As ovelhas de verdade então criaram grandes catapultas e começaram a lançar diversas coisas em chamas para acertar os lobos. Rhaegar saiu correndo e começou a destruir
destruir essas catapultas. Ele liderou seus lobos até os portões, que se abriram de repente, e lá havia um grande objeto letal feito pelas ovelhas. Uma delas começou a dispará-los, e os lobos foram atingidos por muitos doces que ficaram grudados em seus pelos. Rhaegar não entendeu o que eles queriam, afinal, esses doces não assustam ninguém, até que de repente Cliff apareceu com outros pássaros. Eles estavam trazendo diversas colmeias de abelhas e lançaram sobre os lobos, fazendo-os serem perseguidos por muitas abelhas. Mesmo assim, o ataque não parou e as ovelhas tiveram que combatê-los corpo a corpo. Vemos que Moss, para defender a Lyra, incorporou um tipo de guerreiro e saiu descendo o cacete nos lobos. Ele conseguiu salvar sua amada e todos continuaram com o combate, até que uma hora chegou o momento de começar o plano B. Todas as ovelhas correram para dentro de uma caverna por onde passava o rio, e assim que os lobos as seguiram, o pássaro Cliff soltou uma pedra que fez a entrada daquela caverna ser fechada. As ovelhas saíram lá do outro lado e fecharam a outra saída com uma pedra gigante. Os lobos ficaram presos lá dentro e a água começou a subir. Eles estavam prestes a perder a vida afogados. Os lobos então começaram a pedir a ajuda do Grey, dizendo que eles iriam perder a vida ali. As ovelhas não queriam salvá-los, mas Grey dizia que eles são sua família, a matilha dele. Além disso, todas as vidas são sagradas e eles não podem tirar a vida de tantos lobos assim só por vingança. As ovelhas então se comovem e começam a mover a grande pedra dali da frente. Os lobos foram salvos e agradeceram ao Grey, menos o Rhaegar, que pegou o irmãozinho da Lyra. Ele então manda os outros lobos atacarem as ovelhas, mas Grey diz que não foi isso que o antigo líder ensinou para eles. Eles não podem ser tão covardes dessa maneira, e por causa de suas palavras, os lobos não atacam as ovelhas. O irmão da Lyra diz que viu tudo quando o Rhaegar empurrou o líder, e agora todos os lobos definitivamente estão contra ele, o fazendo partir para cima do Grey. Eles começam um embate feroz, e no momento que o sol fica no centro do céu, Grey percebe que irá se tornar uma ovelha para sempre e começa a ficar triste. Mas do nada, Bianca aparece com a poção mágica que conseguiu com a Mami. Ela arremessa para o Grey, que a toma, mas era tarde demais, ele não se transformou de volta em lobo. Rhaegar então se aproveita desse momento e o arremessa contra as pedras, fazendo o Grey ser coberto por elas. Ele está pronto para ser o novo líder, mas de repente, uma luz começa a sair do meio daquelas pedras. Grey voltou a ser um lobo e diz que enquanto ele estiver vivo, Rhaegar nunca será o líder. Grey então o arremessa para a cachoeira e ele perde a vida. Todos comemoram essa vitória e Grey aproveita para pedir Bianca em casamento. Os dois se casam e o líder da aldeia das ovelhas é quem foi o padre. Lobos e ovelhas poderão viver livres e felizes para sempre. Obrigado por assistir, até o próximo!